Olá, boa noite. Eu sou Ananias Ribeiro e o Ciência Política desta quarta-feira, dia 7 de junho, está no ar. Com segredos revelados, a Polícia Federal encontra plano de golpe no celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que se cala. Para a PF, crime comprovado. E marco temporal. Julgamento mais uma vez é adiado no STF. O placar é atualizado. E a presidente faz uma cobrança ao ministro da Corte. A gente te conta tudo porque chegou a hora, a política clara e objetiva, notícias relevantes para te informar. Nós explicamos a política para você e para isso reunimos toda noite um timaço de comentaristas. A gente hoje, Franci Teixeira, o Franci que nos atualiza do Diário da CPI. Boa noite, Franci. Boa noite, Ananias, boa noite, Amadeu, Marta, seu Zé Osmando em Alagoas e a você que nos acompanha. Hoje teve mais um requerimento solicitando a convocação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, já um reflexo da minuta que foi encontrada com o coronel Mauro Cid, já eu explico. Também ele, Amadeu Campos, que traz o deputado sincerão. Amadeu, boa noite. Boa noite, Ananias, companheiros, companheiras e a nossa audiência. Ele confessa crime, pede para ser preso. Acho que será, mas não agora. A gente explica. Te descobre com a gente também ao vivo, direto de Alagoas, José Osmando. Osmando, a inflação em queda e os juros. Boa noite. Exatamente. Hoje saiu o IBGE, revelou o IPCA do mês de maio, que ficou abaixo da expectativa do mercado. O mercado esperava que ficasse em torno de 0,40, ficou em 0,23%. E isso é um golpe no discurso insistente do presidente do Banco Central de não baixar as taxas dos juros Selic. Então, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo na economia, os avanços, os arranjos que estão dando certo, que o governo está lançando para fortalecer o desenvolvimento, a volta da retomada do crescimento, a retomada da produção de alguns setores industriais provam que é impossível continuar com juros dessa natureza. Vamos tratar disso daqui a pouco. Tá aí, olha, cai o preço da picanha, cai o preço da gasolina, cai o preço do carro e os juros. A gente vai discutir hoje aqui no Ciência Política. Com a gente também Marta Santos, que traz a reação de Franzé. Boa noite, Marta. Boa noite, Ananias, Franci, Amadeu, seu Zé Osmando e a você que nos acompanha aqui pela Rede Meio Norte. Pois é, o deputado Vinícius Nascimento anunciou hoje pela manhã que desiste da sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina e passa a apoiar Fábio Novo. Franzé, que também é pré-candidato, reagiu ao movimento, mas já a gente conta os detalhes. Detalhes, olha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Ciência Política e nós somos a Rede Meio Norte. A partir de agora você fica com a gente com informação, opinião, análise, tudo para você ficar por dentro da política. Ciência Política está no ar. Muito bem, o programa hoje está assim recheado de informação, então vamos começar com a Polícia Federal, que encontrou no celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, uma minuta golpista e estudos para dar suporte a um eventual golpe de Estado. O celular tinha uma minuta para a decretação da GLO, a garantia da lei e da ordem, e permite ao presidente convocar as Forças Armadas em situações de perturbação da ordem. Os documentos estavam em mensagens trocadas entre Mauro Cid e o sargento Luiz Marcos dos Reis, que foi preso na operação que investiga fraude nos cartões de vacinação. Além da minuta do golpe, Cid e Reis estavam ali discutindo como convencer autoridades do Exército a aderir e colaborar
com a GLO, colaborar com o golpe. Ontem, Mauro Cid esteve na sede da PF em Brasília para depor. No entanto, resolveu ficar calado. Começo com você, Marta Santos. Tem 2 pontos que me chamam bastante atenção. Primeiro, essa estratégia do Mauro Cid. Fica calado, não se posiciona, não esclarece e não entrega Bolsonaro. E tem outro ponto também que me chama a atenção. A gente lembra que o Mauro Cid tinha acesso ao cartão de vacinação do Bolsonaro, ao Conect SUS, lidava ali com as particularidades do ex-presidente. Com esse avançar da investigação, dá para ainda acreditar que Bolsonaro não sabia de nada? Ananias, é cada vez mais difícil a gente acreditar, imaginar que essa tese seja real, de que Bolsonaro não sabia. Pelo que a gente observa, Mauro Cid, aquele celular, né, que inclusive está sendo periciado, ele tinha todo o aval e todo o conhecimento do presidente da República. Afinal, Mauro Cid era ali seu ajudante de ordens e, em tese, esse celular deveria ser representado por alguém que não fosse o presidente da República, mas que tivesse uma influência ali direta dele, como era o caso de Mauro Cid. A gente comentou já aqui em diversos programas que o tenente-coronel, inclusive, pagava contas pessoais de Jair Bolsonaro. Então, ele tinha acesso a esferas que já ultrapassavam a vida pública. É muito difícil a gente imaginar, a gente pensar que Bolsonaro, e eu acredito que até, de certa forma, muito inocente a gente pensar que Bolsonaro não sabia disso, porque os fatos nos apontam para uma direção diferente disso. E eu acredito que esse silêncio de Mauro Cid, ele não se sustente porque, pelo andar das investigações, o cerco está fechando, né? Uma hora ou outra ele vai ter que falar alguma coisa, o que é estranho, porque ele já deveria ter dito, se ele quisesse, de certa forma, limpar um pouco mais a barra dele, a situação dele, que já está bastante complicada. Enquanto isso, Mauro Cid segue preso. E o Franci nos atualiza no diário da CPI, Franci, que essa minuta aí do golpe, mais uma agora no celular de Mauro Cid, fez com que a comissão virasse ainda mais os olhos para Bolsonaro. Isso, a deputada federal Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, ela protocolou mais um requerimento solicitando que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele preste depoimento na CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Hoje, inclusive, a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, concedeu entrevista ao Jogo do Poder, aqui na Rede Meio Norte, e não descartou a convocação do ex-presidente da República. Tudo vai depender de como essa investigação vai se destrinchar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. No entanto, Ananias, essa minuta do golpe encontrada no celular de um auxiliar tão próximo do ex-presidente da República já subsidia esse movimento de aliados do presidente Lula e opositores ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele preste esclarecimentos, porque não era um aliado qualquer, era o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e considerado um braço direito dele. Então, a CPI, alguns parlamentares já encampam esse movimento para que ele sim seja convocado a comparecer na comissão parlamentar. No caso é convite, né? É porque é majoritário entre os juristas que uma CPI não tem a legitimidade de convocar presidente ou ex-presidente. Convite, sim. Convocação, não. Me permita, Ananias, só comentando que essa outra minuta, conforme você explicou claramente, ela era para legitimar o golpe depois dele dado, né? Aquela primeira minuta encontrada com Anderson Torres era para dar o golpe. E agora era para estruturar a permanência, a continuidade do golpe. É disso que se tratava o que estava no celular do Mauro Cid. E se o Mauro Cid se cala, o celular dele grita. Se o Mauro Cid, coronel Mauro Cid, se cala,
o celular dele grita. E mais um detalhe, o coronel Mauro Cid, ele é visto nos ciclos bolsonaristas como alguém que é capaz de fazer formulações, né? De fazer um pensamento estratégico. Portanto, não é de se admirar que justamente seja no celular dele que essa nova minuta tenha sido encontrada. E mais, muito provavelmente, outras provas devem estar armazenadas e é possível que no decorrer aí do tempo, a população tome conhecimento. Muito bem, tá aí, Osmando. Olha, atos preparatórios configurados, inclusive para a Polícia Federal, na investigação que a Polícia Federal já tem, que é mais amplo do que a gente sabe até agora. Essas informações que chegam são apurações jornalísticas que trazem esses elementos que já foram capturados pela PF, mas certamente tem muito mais. Sim. Desculpa interromper. Por exemplo, só vazou essa minuta agora porque o Alexandre de Moraes foi instado, porque a Polícia Federal pediu que o ministro Alexandre de Moraes autorizasse um novo depoimento do Mauro Cid. Sim. Por causa dessa segunda minuta. E é por isso que a informação vazou para a Bela Megali do Globo. Entendi. Ele, ao justificar o novo depoimento, teve que apresentar essas novas informações e aí elas se tornaram públicas. Ou seja, tem muita coisa vindo por aí. E para a PF já há um crime comprovado, Osmando, por parte, por enquanto, de Mauro Cid. É verdade. Esse é o típico silêncio que condena. Ao tentar proteger o ex-presidente, o seu ex-chefe, ele vai terminar morrendo abraçado ao ex-chefe. A Polícia Federal tem comprovação, e já tem dito, já tem reiterado, que tem comprovação da prática de crime em relação ao golpe de 8 de janeiro. Ao apreender o celular do Mauro Cid, a Polícia Federal chegou a conclusões e a fatos que são irrefutáveis. E, a partir do que o celular revela, do acervo que o celular contém, começa a chegar a outros documentos que cada vez mais são incriminantes, tanto do Mauro Cid quanto do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que esse plano, o Amadeus tem total razão de que era a consolidação do golpe, era o uso do dispositivo legal, da garantia da lei e da ordem, que era exatamente efetivada a tomada do poder no dia 8, como se viu nas tentativas refutadas pela união de todas as forças do governo, de todas as forças do país, do executivo ao judiciário e ao legislativo, conseguiu impedir. Mas o fato é que, consolidado o golpe, precisariam que as Forças Armadas assumissem o comando de tudo, e aí, depois das Forças Armadas, esse é o raciocínio, depois das Forças Armadas estarem no poder, certamente não haveria devolução à sociedade civil e o presidente Lula não tomaria posse. Está aí toda essa preparação, todos esses atos, a polícia está puxando o fio na investigação. E lembrando que no 8 de janeiro, o presidente Lula foi aconselhado por várias pessoas muito próximas, inclusive a primeira-dama Janja, a não decretar GLO, porque aí seria esta... Também naquele momento é o mesmo raciocínio aí do Osmando. Se o presidente Lula, no 8 de janeiro, naquele momento mais tenso, em que eu imagino que tudo tenha sido sugerido ao mesmo tempo para ele. Sim. Olha, tem que conter esse sangramento, vamos convocar uma GLO específica, não sei o quê, mas se houvesse essa decretação,
nós talvez estivéssemos hoje vivendo outra coisa, que não a sequência de Lula na presidência. E aí o presidente optou pela intervenção federal no DF. E falando no golpe, Amadeu, tem um deputado sincerão. Conta pra gente essa história. É o deputado Amaury Ribeiro, ele é do União Brasil, do estado de Goiás. E ele, numa sessão da Assembleia Legislativa de Goiás, estava falando lá do golpe, quem está preso, quem não está preso, do 8 de janeiro, que Goiás é ali, né? Ao lado, Brasília é dentro, então muitos dos que estão presos são de Goiás, Goiânia. E aí o deputado Amaury Ribeiro foi lá e disse o seguinte: de cada cidadão de bem desse estado foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada, eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo à sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação. Ele confessou um crime, Amadeu. A fala despudorada, né? Confessando um crime. E aí ele disse para o outro deputado: venha me prender, mande me prender, deputado. Eu diria para o deputado Amaury Ribeiro: agora não, agora o senhor não pode ser preso, deputado. Porque, de acordo com a Constituição, e a gente precisa seguir a legislação sempre, seguir a lei, um parlamentar, um deputado, um senador, ele só pode ser preso em flagrante delito, em crime inafiançável. Então, o senhor não estava em flagrante delito, porque esses crimes que o senhor confessa aconteceram lá atrás, em novembro, dezembro, um pedacinho de janeiro. Então, não é flagrante delito, o senhor não pode ser preso. Agora, quando o senhor concluir o seu mandato e perder a imunidade parlamentar, o senhor poderá e deverá ser acionado pelo Ministério Público, porque o senhor confessou o crime. Imagino que o senhor saiba, pelas palavras ditas, acho que não, mas deveria saber. Pedir golpe de Estado, preparar golpe de Estado, incentivar golpe de Estado, financiar golpe de Estado, é crime. E lembrando, Franci, que inclusive a relatora da CPI do 8 de janeiro, a senadora Lisiane Gama, do Maranhão, que deu entrevista hoje no Jogo do Poder, inclusive, parabéns a Amadeu e toda a equipe pela informação exclusiva que ela trouxe, né? Que Anderson Torres vai ser o primeiro convocado a depor na CPI, está em uma linha de investigação, Franci, de atos preparatórios também, não é só olhando para o 8 de janeiro, é olhando também para os acampamentos, para o atentado à bomba, e esse depoimento eu creio que seja porque aquela história, o acampamento também é um ato golpista, porque o que estavam fazendo na porta dos quartéis? Pedindo, propugnando, forçando a ruptura institucional, inclusive indo contra o povo, contra o sufrágio universal exercido pelos brasileiros nas eleições. Ananias, por que aquele momento do dia 8 de janeiro em que os golpistas, os apoiadores mais extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede dos três poderes foi apenas o ápice de todo um movimento que já havia iniciado, eu diria que até mesmo antes do primeiro turno das eleições, que já apontavam o Lula como favorito no pleito, e depois do resultado do primeiro turno das eleições em que o Lula se sagrou vitorioso e também foi como favorito para o segundo turno, nós já observamos movimentos do tipo, que já vinham também já de muito tempo, da descredibilização das urnas eletrônicas, dos ataques
ao Supremo Tribunal Federal, então faz todo o sentido a análise desses atos preparatórios, porque aquele momento do dia 8 de janeiro foi apenas o ápice. E em relação à fala desse deputado Ananias, fica muito claro porque ele apoiou, porque ele financiou os atos golpistas. Nessa fala, inclusive, eu fico até assustado com a ingenuidade, entre aspas, dele em acreditar que não pode ser responsabilizado por isso. Mostra muito também do baixo poder cognitivo dele e de conhecimento das leis nacionais. Muito bem, olha, já a gente avança, mas antes eu vou dar um recado para você que quer reunir a família, quer reunir os amigos. Amanhã já é quinta-feira, então você já pode se programar, porque o restaurante Sítio Mirante do Lago está aberto a partir de 10 da manhã para te receber em um ambiente maravilhoso, aconchegante. Lá tem piscina adulto, piscina infantil, campo de futebol, passeio a cavalo, passeio de caiaque, pesca e pague. Olha que programação diferente para você fazer com a sua família. Tudo isso no meio da natureza. É um sítio com clima de fazenda. Amanhã, a partir de 10 da manhã, já está aberto. Assim também na sexta, no sábado e no domingo. Amanhã, feriadão. Está aberto o restaurante Sítio Mirante do Lago para te receber, tá bom? Olha, e tem um item que é especialíssimo, é a culinária. Tem galinha caipira, tem um capote que eu já experimentei e aprovo, tem churrasco, peixe e muito mais. O cardápio é extenso, tudo de qualidade para te atender da melhor forma possível. E tem música ao vivo, no feriado e também no domingo. Sabe onde fica? Estrada da Usina Santana. Você pode ir pelo Rodoanel ou pelo Disseu. Você põe no GPS no celular, você vai ver que é perto, chega rápido e tem asfalto até na porta, viu? Não é viagem que você vai fazer, não. É dentro de Teresina. Restaurante Sítio Mirante do Lago. Restaurante Sítio Mirante do Lago, um lugar incrível no meio da natureza. Venha aproveitar com seus familiares e amigos a boa estrutura, as belezas e a deliciosa culinária do restaurante Sítio Mirante do Lago. Passeio a cavalo, pesca e pague, caiaque, piscinas adulto e infantil liberadas, bom atendimento e pratos deliciosos. Aos domingos e feriados, temos música ao vivo. Estrada da Usina Santana, na rotatória do Rodoanel. 99510-8173. Muito bem, olha, e hoje um dia importante no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, mais um. E o ministro André Mendonça pediu vista e suspendeu, mais uma vez, o julgamento do marco temporal. Após o caso ficar parado por quase 2 anos na corte, agora, mais uma vez, parado. Antes, o ministro Alexandre de Moraes votou e se posicionou contra. Mendonça afirmou que precisa de mais reflexão sobre o tema. O placar está 2-1. O relator Edson Fachin e Moraes votaram contra. E o ministro Nunes Marques foi favorável ao marco temporal. Desde janeiro, os ministros que pedem vista devem devolver os casos para julgamento em 90 dias. Se o prazo for todo usado, a votação pode ficar para depois de setembro, mês da aposentadoria da presidente do STF, a ministra Rosa Weber. A ministra, inclusive, relembrou este prazo, cobrou de Mendonça a devolução do processo antes da sua aposentadoria, porque Rosa quer votar. Vamos ver. Obrigada, ministro Fux. Na verdade, esse processo ele versa sobre um tema de tão grande, de tão imensa sensibilidade, em especial porque nele formularemos uma tese de aplicação geral, de força vinculativa. Então, toda reflexão se mostra oportuna. O voto do ministro Alexandre, sem dúvida, hoje nos abriu caminho também, né, para um aprofundamento dos estudos. Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições, né, de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, né? Eu, pessoalmente, para proferir meu voto aqui. E o meu voto... Se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, põe em pauta independente de mim. Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento. 90 dias, volta automaticamente à pauta. Mas mesmo antes dos 90. Obrigada, ministro.
Aí, Osmando, pra gente é uma pressão, viu? É uma pressão grande e a minha visão, a minha perspectiva, a minha esperança é de que o Supremo consiga reparar o erro cruel, terrível, desumano praticado pela Câmara dos Deputados, que aprovou regime de urgência e depois aprovou no plenário esse marco temporal, que é uma arma cruel contra as populações originárias do Brasil. Eu fico esperançoso porque vejo na rápida exposição que a ministra Carmen faz, ela revela uma admiração pela profundidade do discurso do voto do ministro Alexandre de Moraes. Como o voto do ministro Alexandre de Moraes foi contrário ao projeto que prejudica as populações indígenas, vale dizer que votar contra o marco temporal é votar a favor das populações indígenas. Então, eu tenho esperança de que isso ocorrerá. Que no Supremo vai prevalecer a tese de que esse marco temporal ele é prejudicial, é desumano e ele expõe o Brasil de forma estupidamente negativa perante a comunidade internacional, no momento em que a própria ONU, a própria Organização das Nações Unidas, manda que os governos ouçam as populações indígenas para que, pela sabedoria das populações indígenas, dos povos originários, se possam encontrar soluções para as questões climáticas que são cada vez mais preocupantes. Muito bem, olha, Marta, para trazer mais uma informação sobre essa pressão, sobre esse momento importante desta pauta do STF, hoje, durante o julgamento, indígenas acompanharam dentro do pleno do STF esse julgamento. E, mais do que isso, advogados indígenas defenderam, fizeram a sustentação oral nesse julgamento do marco temporal. E aí, o Maurício... Ixi, agora ficou ruim para ler. Põe lá de novo. Isso. Terena. O Maurício Terena é esse que está aí na sua direita do vídeo. Ele postou essa imagem no Twitter e disse o seguinte, olha, advogados que irão sustentar hoje no Supremo, nunca mais essa corte sem nós. É o nosso Trend Topics hoje do Twitter, uma publicação bastante visualizada e uma imagem de uma representatividade muito forte. Marta. Ananias, a gente sabe que a derrubada desse projeto pelo Supremo é um passo importantíssimo no reconhecimento dessa dívida histórica que nós temos com os povos originários. Eu acredito que se chegue aí no meio termo, já que o Congresso nos envergonhou tanto com as votações anteriores em relação a essa pauta. E eu acredito, eu tenho fé e esperança, assim como o seu Zé Osmando, de que o STF derrube sim e reconheça os direitos dos povos originários que são merecedores desses direitos. A gente tem que debater mais a respeito da pauta da demarcação das terras indígenas também. Não é uma data que vai estabelecer quando alguém é merecedor ou quando alguém é legítimo de seus direitos naquela terra. Afinal, quem esteve aqui primeiro nesse lugar que nós chamamos de Brasil foram os povos indígenas e isso a história nos comprova. Basta a gente abrir um livro e a gente tem certeza disso. Então eu acredito e eu tenho esperanças que o STF vai sim reconhecer esses direitos dos povos originários. Amadeu, agora o ministro André Mendonça vai devolver ou a presidente vai ter que botar na pauta? Mas do jeito que você rodou o vídeo com o diálogo, eu acho que o Mendonça devolve antes dos 90 dias. Porque a ministra fez a cobrança, né? Com aquela delicadeza dela, mas com a ênfase necessária. Eu acho que o André Mendonça vai, sim,
dá a ela o direito de votar antes de sair pela expulsória do Supremo. França? Aí eu já considerei a antecipação do voto da ministra Rosa Weber. Se ela tiver a oportunidade de votar, já pode se colocar ali o terceiro voto. Lembrando, contra... viu, só um pouquinho, que, vamos lá, mesmo sem julgamento, a ministra pode, em uma das sessões, consignar o voto dela. Sim, ok? Sim. Ela pode deixar por escrito, garantido, vai sair, ó, meu voto é esse aqui, sim, tá? Ela pode. Mas não é o que ela quer. Ela quer falar, ela quer defender a tese. Ela defender a tese, ela quer numa sessão, sim, falando ao vivo. Então é por isso essa pressão para que o Mendonça devolva e o julgamento prossiga. Até porque há tempo, o prazo final é de 90 dias, mas acho que dá para um mês aí o ministro André Mendonça se atualizar, como ele pediu. Destrinchar o processo, a ação, né? Isso, e nessa fala dela eu já vi muita sensibilidade que nós não observamos na Câmara dos Deputados, e eu creio sim que hoje o movimento, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal vote contra o marco temporal, lembrando que esse processo que está sendo analisado pelo STF e vai sim seguir ali, servir como jurisprudência para ações similares, se refere a uma área indígena no estado de Santa Catarina. Então, pelo movimento que eu vejo hoje, a tendência realmente é que o STF, mais uma vez, tenha mais sensibilidade do que o nosso Congresso Nacional e vote contra o marco temporal e a favor dos povos originários. Muito bem, vamos avançar. Olha, já a gente vai tratar de política local, a sucessão em Teresina, doutor Vinícius Fora, as reações, a gente vai trazer em detalhes, tem muita apuração, a gente te conta, viu? Mas antes, deixa eu contar para você que está chegando o maior evento cristão do Brasil, é a Marcha para Jesus Teresina. Vai ser dia 8 de junho, no feriado de Corpus Christi, amanhã, com concentração a partir de 3 da tarde no Balão do São Cristóvão. Todos reunidos, declarando um novo tempo sobre a nossa terra. A celebração de encerramento será no Ministério Amém, contando os sucessos como A Casa é Sua e muitos outros. Então, você pode garantir, ainda dá tempo, a sua camiseta oficial e celebrar esse dia com alegria. Na livraria Shekinah, no shopping e no site ingresse.com. É a Marcha para Jesus Teresina 2023. Vem aí, o maior evento cristão do Piauí. Marcha para Jesus Teresina 2023. Milhares de famílias, muita celebração, alegria e paz para um novo tempo em nossa cidade. Confirmado. Ministério Amém, oficial nas livrarias Shekinah. Dia 8 de junho, concentração às 15 horas no Balão do São Cristóvão. Acompanhe os melhores momentos em flashes ao vivo durante a programação da Rede Meio Norte, a partir das 15 horas. Marcha para Jesus Teresina 2023. Patrocínio: Secretaria do Turismo, Governo do Piauí. Apoio: Sinalize Comunicação Visual, Livraria Shekinah, Aliança de Pastores, Igrejas do Piauí. Muito bem, Osmando. Caiu o preço da carne, caiu o preço da picanha, caiu o preço dos combustíveis, as frutas estão mais baratas no supermercado, caiu a inflação, só não cai os juros. Por quê, Osmando? É verdade, Adanias. Eu vou só te mostrar como se comportaram os preços durante o mês de maio. Você tem ideia, houve uma queda no grupo de alimentos e bebidas, houve uma queda bem acentuada. Ele passou de 0,71% de abril para 0,16% em maio. Olha que queda espetacular. Nisso aí, aparecem os alimentos com quedas. O grupo registrou queda nos preços das frutas, menos 3,48%. Óleo de soja menos 7,11%, as carnes 0,74%, mas por aí vai. O problema é o seguinte: o mercado esperava que houvesse uma estabilização
Na realidade, houve uma queda grande de 0,18%, baixando para 0,23%, e isso consolida todo o esforço para que o Brasil volte a ter taxas de juros civilizadas que permita se associar a esse esforço que o governo vem fazendo para a retomada do desenvolvimento, sobretudo para a retomada do desenvolvimento industrial. Eu queria até fazer aqui uma provocação e colocar você e, sobretudo, o Amadeu, que gosta muito desse tema, a questão da Petrobras, que hoje a Morgan Stanley, que é uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, fez uma recomendação para elevar os recibos de ações negociados na Bolsa de Valores de Nova York da Petrobras. A recomendação é que eleve-se de 12,5 dólares para 16,5 dólares. Este ano, a Petrobras na Bolsa de Nova York já acumula uma alta de 15%. Por que eu faço a provocação ao Amadeu? Porque todos sabemos o quanto houve um esforço para o desmonte, para o desmantelamento total da Petrobras a partir do governo Temer e durante todo o processo do governo, todo o período do governo Bolsonaro. Os principais ativos da Petrobras foram vendidos. Houve mais do que uma duplicação na venda dos ativos da Petrobras. A Petrobras se desfez de subsidiárias, da quase todas as suas subsidiárias, e importantes refinarias, como a primeira refinaria que estava na Bahia, que foi vendida a preço de banana. E isso vem dentro daquela esteira da Lava Jato, promovida pelo Moro e por seus colegas do Ministério Público, de mostrar a Petrobras como uma empresa que era um foco de roubalheira e que, por isso, precisava acabar. Tudo para servir a interesses norte-americanos, sobretudo norte-americanos. Resultado, com todo o desmonte feito na Petrobras durante os governos do Temer e Bolsonaro, a Petrobras mostra essa vitalidade que está aí demonstrada hoje, recomendada pela Morgan Stanley, que é uma das mais importantes empresas de serviços financeiros que faz negociação, administração e distribuição de capital para governos, instituições e para grandes empresas internacionais. Sim. Então, junto a tudo isso, o esforço que o governo vem fazendo para retomar o desenvolvimento, inclusive dos laboratórios farmacêuticos, quando faz hoje, como fez em Recife hoje, o relançamento do farmácia popular com a entrega de mais de 40 produtos gratuitos para toda a população e com a entrega de uma quantidade imensa de produtos, de medicação, de medicamentos para os integrantes do Bolsa Família, a retomada do setor automotivo com o barateamento dos carros. Então, há todo um esforço e toda uma visibilidade que o próprio mercado já começa a reconhecer e que a minha esperança é de que agora em junho o Banco Central consiga realmente render-se à realidade e baixar as taxas de juros, porque só com a baixa das taxas de juros o setor industrial, sobretudo, e o setor de serviço vão poder andar, porque vão conseguir ter condições de ter acesso a financiamentos decentes junto aos bancos brasileiros. Contigo, Amadeu. O Zé Osmando me provoca, e é o seguinte, Osmando, deixa eu falar aqui. Primeiro, sobre Moro e seus blue caps, lá de Curitiba, sobre Temer / Henrique Meirelles, esses aí, eles sabiam o que estavam fazendo. Esses aí sabiam o que estavam fazendo e se aproveitaram
se lambuzaram, inclusive, de recursos, de dinheiro. Cevaram-se de dinheiro privado com essa debacle provocada na Petrobras, provocada por esse time aí. Moro e seus blue caps na área jurídica e depois culminando com o impeachment e depois Temer e Meirelles. Agora, sinceramente aqui, Marta, Osmando, Marca da Seriedade e Ananias, e nossa audiência, se eu fosse o Bolsonaro, uma hora dessa, eu estaria PUTO com o Guedes. Por quê, mano? PUTO com o Guedes. O posto Ipiranga? Porque é o seguinte, o Bolsonaro ele não manja mesmo de economia, não manja zero, né? Então ele apostou tudo, botou nas mãos do Guedes. E o Guedes vai resolver. E o que o Guedes fez foi, nesse neoliberalismo e o Guedes, para mim, hoje ele é a figura central dos neoliberaloides, ele aprofundou esse desmanche, né, do que é público no Brasil. E aí não foi só a Petrobras, em tudo, né? Ele tentou desmanchar o que é público em tudo. Que é um discurso, minha gente, vamos falar que a real, a verdade, é tudo ao contrário do que os militares sempre fizeram no Brasil. Pô, Osmando, a Petrobras, lá em 53, quando ela nasceu, os militares apoiaram a Petrobras, Osmando. O nascimento da Petrobras tem o DNA dos militares favorável. Os militares, quando tomaram o poder no golpe de 64, tudo que eles fizeram foi, por exemplo, o Geisel foi presidente da Petrobras, depois presidente do Brasil, apoiando a Petrobras, entendendo a importância da empresa, não só do ponto de vista financeiro, mas institucional e de desenvolvimento do Brasil, e também do ponto de vista geopolítico. Sim, estratégico. Como a Petrobras é estratégica. Quer dizer, e aí o Bolsonaro jogou tudo isso no lixo, em nome de ideologia, e acreditando cegamente no Paulo Guedes. E está aí, em 5 meses de preços abrasileirados, o Lula, sem fazer esforço, com pouca coisa, derrubou o preço dos combustíveis, Sim, sem precisar diminuir ICMS e mexer com imposto de estado e de município. Quer dizer, para mim isso é a clara demonstração da incompetência flagrante do Paulo Guedes. E se fosse eu, o Bolsonaro, eu estaria PUTO com ele. E perdeu a eleição, e aí você soma isso a esse desmonte, o tal do orçamento secreto, ou seja, tem um rosário aí não vou dizer deslizadas, é muito pior do que isso, de Paulo Guedes no comando da economia do país. Bom, vamos para o intervalo, nossa primeira parada. Na volta, política local, pegando fogo, a gente te conta tudo. Não sai daí. Um show de humor que promete arrancar gargalhadas do início ao fim. Os caras falaram, não tem muita gente criticando, falando que a voz do Axl Rose não é a mesma, né, mano? Eu achei que era a Araci da Top Term que tava cantando. Uou, 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 sweet China Mine. Where we go? O ômega 3 faz bem pra pele, faz bem pra voz. Seu estilo único e irreverente já conquistou o Brasil e chegou a vez de Teresina. Alexandre Porpetone. Dia 10 de junho, no Centro de Convenções de Teresina. Não perca a chance de se divertir e sair com humor renovado. Patrocínio: Secretaria de Estado do Turismo e Governo do Estado do Piauí. Antigamente nordestino chegava aqui em São Paulo e falava, ó, gente, tô em São Paulo. Hoje ele chega e fala, enchente, tô em São Paulo. Caraca.
Eu vim aqui no Atacadão de Fraldas para comprovar toda a variedade de produtos para você que procura facilidade para o seu dia a dia, preço especial, nem precisa fazer pesquisa, porque é garantido que você irá encontrar o que procura. As melhores marcas com menor preço e uma variedade incrível em todas as seções que você andar. Perfumaria, maquiagem em geral, brinquedos, eletrônicos e muito mais você encontra aqui. Assine e ganhe o presente do seu amor. Com Assine e Ganhe, a sua sorte está garantida, no bolso e no coração. Acesse assineganhe.com.br e renove a sua cota semanal. Basta assinar ou renovar e concorrer aos prêmios. Torne o Dia dos Namorados mais especial com prêmios do Assine e Ganhe. E aí, vai de moto 0 km ou 10 mil reais no débito? Faça como várias pessoas. Assine e garanta a sua sorte. Assine e ganhe. A sua vez de ganhar e presentear chegou. Se emocionar ao som do samba de um dos maiores artistas brasileiros. Aí foi que o barraco desabou, nesse que meu barco se perdeu. Jorge Aragão, dia 9 de junho, no Centro de Convenções de Teresina. Com uma carreira consagrada, o cantor e compositor promete uma noite inesquecível, com seus maiores sucessos e clássicos do samba. Muito bem, voltamos com Ciência Política. Olha, se você está esperando uma data especial para concorrer a prêmios incríveis, o Assine e Ganhe chegou. Próximo sábado você pode ser o grande ganhador de prêmios e ainda presentear o seu amor. Já imaginou surpreender quem você ama com uma moto 0 km ou 10 mil reais no cartão de débito? Isso mesmo, parece incrível, né? Mas não é possível. Muita gente já ganhou e mudou de vida com o Assine e Ganhe. Agora só falta você. Vou te ensinar como é que você assina e concorre e ganha com o Assine e Ganhe. Tá vendo o QR Code aí na tela? Aponta a câmera do teu celular. Ele vai te levar lá para o site assineganhe.com.br. A partir de 69 centavos você já está concorrendo a essa moto 0 km e a 10 mil reais. Vale muito a pena. Assine, fique bem informado com o Jornal Meio Norte Online e concorra a prêmios. O próximo ganhador pode ser você. Assine e ganhe o presente do seu amor. Com Assine e Ganhe, a sua sorte está garantida, no bolso e no coração. Acesse assineganhe.com.br e renove a sua cota semanal. Basta assinar ou renovar e concorrer aos prêmios. Torne o Dia dos Namorados mais especial com prêmios do Assine e Ganhe. E aí, vai de moto 0 km ou 10 mil reais no débito? Faça como várias pessoas. Assine e garanta a sua sorte. Assine e Ganhe. A sua vez de ganhar e presentear chegou! Muito bem, olha, tá aí os planos. Plano bronze, 69 centavos, você tem uma chance de ganhar, já está valendo. Tem também o plano prata, que são 10 números da sorte, por R$ 6,90. E o top, o plano ouro, com 20 números da sorte, R$ 13,80. Você escolhe o seu plano e concorre a prêmios. QR Code na tela, assine e ganhe. Muito bem, vamos avançar com o Ciência Política. E a partir de agora, nós recebemos aqui no estúdio para uma entrevista ao vivo. O nome dele foi o mais falado na política hoje, no Piauí, com toda certeza. O deputado estadual, doutor Vinícius. Olá, deputado, boa noite. Obrigado por aceitar o convite de participar dessa entrevista hoje aqui no Ciência Política. Então, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. É um programa que eu assisto quase que diariamente, estando dentro de casa. E eu sei que a contribuição que a gente vai dar, até para entender toda essa movimentação, ela vai ser muito importante a partir de agora aqui no programa. Muito bem, olha, a gente agradece também pela sua audiência sempre ligada aqui com a gente. Deputado, hoje o senhor convocou a imprensa para uma entrevista coletiva ao lado do presidente do PT de Teresina, Cícero Magalhães, e do deputado Fábio Novo.
anunciou a sua saída do páreo na disputa pela Prefeitura de Teresina, o senhor que se colocava como pré-candidato a prefeito pelo PT da capital. E, na sua fala, o senhor disse, não é uma questão de desistir. O que foi que o senhor quis dizer com isso? Primeiro, a gente entendeu o processo eleitoral que está acontecendo envolvendo o nosso partido, né? Nós temos o Partido dos Trabalhadores numa condição real de ter um candidato forte e competitivo para a eleição de 2024. A construção dessa pré-candidatura, ela iniciou-se num processo ainda no começo do ano, quando se estava tratando da votação da Assembleia Legislativa. E naquele momento havia um desenho que o deputado Fábio Novo seria potencialmente o candidato preferencial, por já ter concorrido à Prefeitura e por ter já nas pesquisas realizadas naquela época uma condição que daria a ele, naturalmente, a condição de sair candidato. Ao longo do tempo, né, surgiu a candidatura do deputado Franzé, né, e a partir daí começou-se um novo movimento dentro do partido. E eu, como fui o deputado do PT mais votado de Teresina, também coloco o meu nome como pré-candidato a Teresina. E começamos a ter um diálogo maior, né, dentro das comunidades, com outros políticos de outros partidos, e fomos fazendo uma construção. E a gente começou a ver um crescimento, né, nas pesquisas, pontualmente, devagarinho, a gente estava tendo um crescimento, mas que a gente começou a observar uma movimentação mais, digamos assim, envolvendo um conflito quase dentro do partido, quando a gente começou a ter as discussões de divergências internas. Eu acredito muito em grupo, acredito em fortalecimento de partido e acredito no PT tendo um candidato à Prefeitura de Teresina. Eu acredito na eleição do PT para o próximo ano, 2024. O que nós, naquela época, combinamos? Combinamos o quê? Que o candidato que fosse mais viável, que tivesse melhores condições para ser o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, para depois haver uma discussão com a federação, seria escolhido de uma forma racional. Quer dizer, o candidato que tivesse uma evolução adequada, que tivesse uma posição melhor, esse seria apoiado pelos demais. O que a gente observou? Durante esse trabalho que eu realizei, que o deputado Franzé está realizando e o deputado Merlong, o deputado Fábio Novo continuou à frente de todos nós, com um crescimento ainda mais lento, mas continuando também tendo uma elevação nas pesquisas. Eu tive um crescimento significativo? Tive. E eu sei que se essa eleição ela pudesse ser alongada 8 meses, 10 meses, nós teríamos até um crescimento maior. Por quê? Porque eu estou deixando de ser desconhecido e a conversão de votos, pelas análises que nós fazemos, ela é uma conversão alta de intenção de votos quando a gente vai se tornando mais conhecido. Porém, a situação hoje política da nossa cidade, a situação política de toda a base, ela não permite que se tenha um prolongamento dessa discussão. Então, eu tive uma conversa com o deputado Fábio várias vezes, conversei com o deputado Franzé, quando ele colocou o quê? Que ele iria trabalhar o nome dele, que estava trabalhando com as lideranças, mas não iria às ruas, ele não iria ao contato do povo para poder... E se o deputado Fábio se viabilizasse, ele o apoiaria. Bem, se nós temos uma situação política que há visivelmente em qualquer pesquisa que o deputado Fábio ele se mantém na dianteira, que as ações que os outros pré-candidatos estão fazendo, elas vão levar muitos meses para poder se alcançar o patamar que o deputado Fábio já está hoje, eu não vejo por que se prolongar, até porque nós precisamos de coesão, nós precisamos de um discurso único, nós precisamos unificar as forças do partido para que a gente possa avançar. Avançar como? Conversar com a federação e depois com os demais partidos da base. Sim. Então, a minha decisão ela é uma decisão que é, por isso que eu digo que não é desistir, né? É formar o grupo e fortalecer esse grupo, para dizer, o deputado Vinícius Nascimento, ele é teresinense, se importa com Teresina e quer, juntamente com esse grupo, dar as condições reais para que a gente chegue a uma candidatura que ela seja viável na nossa capital. Teresina está numa situação extremamente difícil da gestão. Sim. E não é o Vinícius, o deputado, que está falando. Quem fala isso é o povo e está aos olhos, né? Para quem quiser ver, pode ir em qualquer região. Nós temos dificuldade na saúde, nós temos dificuldade na gestão pública. Hoje já saem dificuldades de pagamento de folhas.
Então, eu não vejo, numa situação dessa, se nós temos um candidato viável, nós temos um candidato com recall importante, nós temos um candidato já testado na gestão, nós temos um candidato com histórico político e com capacidade de diálogo, e nós nos somamos a essa capacidade exatamente para a gente poder entrar em outros partidos, em outros níveis da sociedade para poder conversar. Nós não estamos saindo, na verdade nós estamos entrando e mais forte nesse momento da política. Amadeu. O governador pediu para o senhor deixar a disputa ou o aconselhou a deixar a disputa? O senhor conversou com ele sobre essa decisão que o senhor tomou? Conversei depois de tomar a decisão junto ao deputado Fábio. O governador Rafael, em nenhum momento nesse pleito, ele colocou digamos, o braço do governo, ou a força do governo, ou ele induziu a questão de preferências, né? O que a gente tratou, junto com os dois presidentes, o estadual e o municipal, na minha presença, na presença do deputado Fábio, e com a ausência dos outros dois candidatos, mas não porque não foram convidados, mas porque não poderiam estar naquele momento, que um estava viajando e o outro estava num evento familiar, não poderia estar lá, mas cientes dessa reunião, foi que nós resolveríamos dentro do partido, que nós teríamos essa fusão de candidaturas daquele que tivesse mais viável. Então, conversei com o Fábio muitas vezes sobre o que eu entendo da previsibilidade de crescimento, das análises que eu tinha feito do ponto de vista estatístico. E a gente entendeu que ele tinha todas as condições realmente de concorrer. O senhor está dizendo, a decisão partiu do senhor? Partiu de mim e do Fábio num diálogo amplo, franco, e com a gente medindo todos os momentos e quais são os riscos de uma decisão dessa. E só depois é que o senhor, decisão tomada, reportou ao governador? A reunião de ontem à noite foi exatamente, ontem de manhã nós tomamos a decisão juntos, eu e Fábio, a gente tomou um café longo, mais de 3 horas de conversa, para poder terminar de decidirmos, né, o caminho que a gente ia tomar, e à noite nós fomos comunicar ao governador. Por quê? Porque ele participou desse início de decisão e precisava ser avisado. A partir de agora... Qual foi a reação dele, deputado? O governador Rafael ele é muito racional, né? E ele entende que foi uma decisão, digamos assim, corajosa, mas que ela tem uma importância, porque ela mostra que a unificação do grupo ela vai trazer uma resposta. E começa a trazer para o Partido dos Trabalhadores uma facilidade de diálogo. Porque a partir de agora, os 2 deputados do PT mais votados em Teresinas unificaram a candidatura em um só nome. Então isso tem um significado e eu acho que vai facilitar esse diálogo agora com os outros 2 pré-candidatos. França. Nesse acordo de pré-candidatos que o senhor citou, foi estipulado algum prazo para que os demais que não aparecessem viáveis para a disputa em Teresina desistissem para apoiar o mais bem colocado? E eu queria saber se no cenário atual a sua decisão pressiona também Merlong Solano e Franzé Silva a desistirem das suas pré-candidaturas? Eu não vejo como pressão, né? Eu vejo como um sinal de que se tem a fusão dos 2 deputados do PT mais votados na capital e os 2 entendem que há uma viabilidade maior na candidatura do deputado Fábio Novo, eu acho que isso abre o diálogo a partir de agora, para a gente voltar para o discurso inicial. Quem é que tem mais chance? Se eu tive aqui quase 12 mil votos, o deputado Fábio também, a unificação desses 2 grupos políticos, trabalhando em um sentido só. Se o Fábio sozinho trabalhando, ele já tinha uma pontuação maior, então, logicamente, que dessa fusão, esse entendimento do nosso grupo trabalhando em um só sentido, a velocidade de crescimento do Fábio ainda vai ser maior. Então, eu acho que é um momento que facilita essa discussão e a gente compreender que, às vezes, a ação que a gente está fazendo não cria o vínculo com a população. Isso demora para se criar. Esse momento está 2 pré-candidatos, unificando em uma candidatura só, que os 2 têm vínculo social. Como é que a gente sabe? Pela votação. Sim. São 12 mil votos em cada um dentro de Teresina. Então, eu acho que isso vai facilitar essa discussão. E a gente precisa conversar com o Franzé, precisamos conversar com o Merlong, para que a gente realmente entenda que o que nós estamos falando é de unificação de grupo, para que a gente tome uma decisão e não uma decisão individual.
mas uma decisão coletiva que vai refletir na política do município inteiro. Dentro do PT tem incomodado essa postura de uma pré-campanha mais agressiva, de uma divisão dos grupos políticos dentro do PT? Eu não lhe digo incomodar, mas assim, há uma discordância do modelo, né? Eu, pessoalmente, pontuei algumas vezes sobre a história de falar de acordo com partidos. Porque a questão partidária, de você dizer que um partido A ou B ele está unificado na candidatura, ele tem que vir numa segunda fase. Porque nós não estamos tratando aqui ainda de coligações, nós estamos tratando da decisão de um partido que faz parte de uma federação composta por 3 partidos. Então, a discussão nossa, que era o que eu acho que está inadequado, é quando você começa a fazer uma política fazendo já um acordo partidário. Sim. Porque o partido ele leva a uma divisão de poder, ele leva a remeter a um rateio de uma força política lá na frente. E está muito precoce para se decidir em nome de partido. A única queixa é essa. Marta. Deputado, durante sua fala aqui, o senhor relembrou sobre os acordos que foram feitos durante as discussões para ver quem ficaria ali na mesa diretora da Assembleia, pela eleição da mesa diretora da Assembleia. Acordos esses que não foram cumpridos, de acordo com o Fábio Novo, em toda aquela situação que foi criada. Enfim, o senhor teve conhecimento também pela imprensa. E aí eu não lhe pergunto por que a escolha de Fábio Novo, o senhor já colocou isso aqui diversas vezes hoje pela manhã também. Mas por que não Franzé Silva? Existe uma desconfiança de que ele não cumpra acordos que foram colocados ali pelo partido, inclusive esse acordo de que o senhor mesmo citou, de que o melhor colocado aí nas pesquisas em aceitação popular seria o escolhido do grupo? Não tem relação à pessoa, né? Tem relação a número. Se nós temos um candidato, um pré-candidato, né, que está trabalhando e que o que ele apresenta em números na pesquisa é 3 vezes menor do que o deputado Fábio. Então, não há por que não se tomar uma decisão, já que a decisão era viabilidade política. E a viabilidade ela se dá numa avaliação de pesquisa qualitativa e quantitativa. O que eu defendo é a antecipação dessa decisão. Eu não acredito numa decisão prolongada, já que se tem uma necessidade de se definir os caminhos da política do próximo ano. Há uma necessidade por questões de dificuldade em nossa capital. Então, não é por conta do deputado Franzé, é pelos números apresentados pelo pré-candidato deputado Franzé. Não há como ele alcançar, com toda a força que se faça, individualmente, não há estatisticamente como ele alcançar o deputado Fábio Novo até a data que até o próprio PT deu, que foi data de setembro. Matematicamente não está, porque não há um fato político que se leve a isso. Porque um crescimento, para você triplicar o seu número, você precisa de um fato político muito importante. E não há nada de fato político muito importante que possa acontecer numa pré-campanha individual. Então, o senhor acredita que a estratégia que Franzé está utilizando é errada? Porque o que a gente observa é que ele se mobiliza de dentro para fora, né? Mobilizando as lideranças, os partidos, e depois a gente imagina que ele chegue às comunidades. Já a estratégia utilizada pelo senhor, pelo Fábio Novo, seria uma estratégia mais de fora para dentro. Primeiro ouvir as comunidades e depois ouvir os líderes partidários. O senhor coloca que a estratégia dele está sendo errada? É uma estratégia escolhida por ele, né? Cada político tem sua forma de fazê-lo. O que eu lhe digo é que a gente, se fosse definido já o candidato, nós tivéssemos um candidato que tivesse em torno aí de 3%, 2 e pouco por cento numa eleição, nessa época, e já fosse definido ele, talvez nós tivéssemos chance, dentro de um ano, trabalhar, criar o vínculo dele, explicar quem é a pessoa, apresentar as bases, e daqui a um ano a pessoa já realmente está viável. Mas, no momento, nós temos que tomar uma decisão já no começo do segundo semestre. Então, essa decisão nós estamos no mês de junho. Matematicamente, não há como se ter um crescimento para passar o Fábio Novo. Matematicamente, não existe possibilidade, porque não haverá um fato político que leve a isso. Nós temos um governo que ele tem uma ação muito boa dentro da prefeitura, a visão, né, dentro de Teresina, a visão da população aceita muito o governador Rafael. Nós temos uma base que é toda do governador Rafael, que já é a cara dele. Então, não há nenhum fato que possa surgir que vá triplicar
a intenção de voto de um candidato ao ponto dele alcançar o candidato que está mais pontuado. Se a decisão é a gente apoiar o que é mais viável, por que prorrogar isso para poder você ter uma decisão, se for baseado nisso, na realidade de números, para que se vai prorrogar isso, isso pode aumentar os conflitos? Então, só para deixar claro esse ponto, deputado, o pré-candidato Franzé está de acordo com esse critério das pesquisas ou ainda há defesa de outros critérios? Esse vai ser um critério único? Olha, deixa eu lhe falar, os critérios falam assim, a viabilidade com partidos. Você tem um grupo político que ele está dentro de uma base. A decisão de partidos é futura, ela não vai ser agora. É quando a federação acordar em um único nome, nós estamos falando de PT, de um só partido. Depois que esse pré-candidato foi escolhido, vai ser discutido uma federação. Lá na frente vai ser discutido o acordo de base. Então, não há outra forma de se escolher um candidato se não for por uma previsão matemática. É assim que se faz política há muitos e muitos anos. Por isso que existem as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas. Como é que nós definimos um candidato numa cidade do interior? Não é diferente de Teresina. É pela viabilidade daquele candidato. Como é candidato de alta rejeição, ele há a possibilidade de concorrer com um que tem menor intenção de voto, com extremamente baixa rejeição? Não, ele vai perder porque a rejeição dele é alta. Isso em qualquer lugar que se faça. Nesse momento, nós temos uma decisão que já foi acordada, inclusive, pelo deputado Franzé, e ele, quando eu tive uma conversa com ele sobre essa situação de apoio ao Fábio, e ele colocou que apoiaria o Fábio desde que ele se viabilizasse. A viabilidade do Fábio, ela está escrita nos números. Então, eu sou muito coerente com as minhas falas. E a minha concordância nisso aí, se eu tivesse tido o crescimento que saísse e chegasse a quase 7%, eu não teria por que... Sem querer o apoio do Fábio Novo. Eu não teria por que não chamá-lo para poder conversar e mostrar o número. Mas como a gente tem um crescimento e a gente não tem o tempo, se eu tivesse meu número hoje nas pesquisas, um crescimento que está tendo, mas nós tivéssemos um ano para trabalhar, a gente seria um candidato naturalmente viável no próximo ano. Deputado, a eleição é só... Teria, mas assim, o problema é a decisão partidária nesse momento. Osmando. Eu vejo que a decisão do deputado Vinícius está dentro da lógica política, da lógica partidária. Acho que a próxima pesquisa vai ter surpresa. Ou uma surpresa negativa ou uma surpresa positiva. A próxima pesquisa vai mostrar, vai revelar a capacidade de transferência, de simpatia, de engajamento, de espírito teresinense que o deputado Vinícius será capaz de transferir para o deputado Fábio Novo. E isso, fatalmente, dependendo do resultado, vamos imaginar que o deputado Vinícius leve um percentual de intenção de votos bem acentuada para o deputado Fábio Novo, isso com certeza vai pesar na decisão que o próprio deputado Franzé terá que tomar em relação à unificação do partido. Pode liquidar, deputado, a fatura? Você acredita que porque assim, tomar uma decisão dessa, acredito que não é fácil. O senhor certamente conversou com muita gente, ouviu muita opinião e disse que analisou vários números e várias possibilidades. Agora, sai de dentro de um processo que é um processo de conflito no partido e é o primeiro a dar uma manifestação de, olha, vamos nos conciliar, vamos nos unir, porque é isso que vai fazer a candidatura do PT ser forte. Você acredita que esse sentimento vai envolver não só a população de Teresina, mas também o próprio PT nessa definição? Eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores compreendeu o movimento feito hoje politicamente. Que nós precisamos ter no nosso grupo uma unificação de uma candidatura. E uma unificação que realmente seja viável. Nós tomamos essa decisão porque nós acreditamos que a gente precisa andar mais rápido com a formação de um plano de governo, com a conversa e a escuta maior da população, porque o número de desafios que nós vamos enfrentar lá na frente,
aquele candidato que foi eleito em 2024 e chegar em janeiro de 2025, ele vai enfrentar uma quantidade de problemas imensos do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro da nossa capital. Então, a minha decisão é que nós apressemos esse caminho e que a gente tenha tempo de fazer a escuta popular e nos prepararmos para poder a gente enfrentar os desafios que uma prefeitura, na situação que a nossa se encontra, ela vai dar ao prefeito que sentar na cadeira da prefeitura em 2025. Então, nós seguimos esse momento pensando no grupo. Eu nunca tomei, na minha vida, uma decisão individual do ponto de vista de vaidade. Eu tomo decisões em que a gente vai ter o maior número de pessoas beneficiadas. E acredito que essa decisão ela é importante. E existem muitos fatores, né, como o Zé Normando está colocando. Existem muitos fatores que serão colocados. Mas não vai haver uma surpresa na pesquisa tão grande, por quê? Porque o efeito que a gente tem não é um crescimento dos outros pré-candidatos, a ponto de alcançar a pontuação que o deputado Fábio Novo tem. Agora é construir o processo realmente de fortalecimento. E a gente sabe que nesse movimento político que vai ser feito, nesse fortalecimento e unidade de grupo que vai ser montado a partir de agora, a gente vai ter fatalmente esse crescimento de intenção de votos do deputado Fábio Novo. Até porque tira agora um nome que estava colocado como pré-candidato do PT e se unifica em menos nomes. Então, normalmente a gente vai esperar o quê? Um crescimento do nome do deputado Fábio Novo e a dificuldade de alcançar dos outros pré-candidatos chegarem próximo ao número que o Fábio Novo tem hoje. Tá certo, eu quero agradecer então, deputado Dr. Vinícius, pela entrevista hoje aqui no Ciência Política. Boa sorte, deputado. Muito obrigado e agradecer a oportunidade. Eu sei que o momento que nós, teresinenses, estamos vivendo hoje aqui, cria essa ansiedade, essa necessidade de um nome realmente que conflua todas as vontades políticas, mas eu acredito realmente nessa unificação de grupo, acredito que a gente vai unificar o PT o mais rápido possível para que a gente siga realmente essa campanha e tenhamos possibilidade de nos prepararmos, estudarmos e fazer uma entrega real para a nossa população. Tá certo. Obrigado, deputado. Olha, o Prêmio Piauí de Inclusão Social, o Campeonato do Bem, completa a sua maioridade em 2023 e a tradicional premiação está marcada para o dia 22 de junho. Confira. 22 de junho, 8 horas da noite. O Piauí tem um encontro marcado com projetos inovadores que ajudam a transformar vidas. É a 18ª edição do Prêmio Piauí de Inclusão Social. O Inclusão Social, ele tem o caráter, ele tem a importância de ser um evento, como a gente costuma chamar, como a gente apelidou carinhosamente de Campeonato do Bem, uma competição do bem. É uma competição de que mais importante do que a gente saber quais são os ganhadores de cada categoria é estar mostrando esses trabalhos. São trabalhos que engrandecem o nosso Estado, que fazem um trabalho social muito importante para o nosso Estado, porque eles estão sempre incluindo pessoas, engajando pessoas de uma forma que elas se sintam pertencentes à sociedade. Então, para a Rede Meio Norte, para o Grupo Meio Norte, é sempre um prazer estar colaborando para esse processo de inclusão social. São iniciativas que promovem a inclusão, compromisso e responsabilidade social há quase 20 anos. O prêmio dá visibilidade a projetos, campanhas, trabalhos realizados por empresas, ações individuais, associações, iniciativas governamentais e não governamentais. É uma competição onde todos são ganhadores, porque praticam boas ações. São pessoas que fazem diferença nas mais diversas categorias, desde uma ação individual, a uma associação, a uma grande empresa, mas não importa o tamanho do projeto, e sim o objetivo, e sim a intenção de incluir pessoas, de promover um mundo cada vez melhor. Simultâneo à premiação indicada pelo júri, há ainda a menção honrosa. O julgamento é feito por uma comissão composta por membros da UESP, SEBRAE, SESI, SENAT e Embrapa Meio Norte. O Prêmio Piauí de Inclusão Social chega à fase adulta, mais atual do que nunca. Um mundo onde a solidariedade, o amor e a caridade são fundamentais. Atenção, você que é síndico, hein? Você que mora em condomínio, vou te apresentar a Corisco, que facilita a tua vida e ainda garante vantagens. A Corisco tem a menor taxa de administração do mercado.
tem a menor tarifa de boleto, R$ 1,99. Ninguém tem, só a Corisco. E ainda, inadimplência zero. Sabe como? A Corisco ela faz o repasse integral para o seu condomínio em parcela única em até 5 dias úteis. Isso mesmo, é o repasse com garantia mais rápido do mercado. Na Corisco. Para ter uma vida melhor, mais tranquila, o segredo é descomplicar. E foi para isso que a Corisco chegou, para cuidar de todos os detalhes do seu condomínio. Corisco é sinônimo de transparência e agilidade para tornar a sua vida muito melhor. A menor taxa de administração do mercado, menor tarifa de boleto e inadimplência zero em até 5 dias úteis. Conte com a Corisco, descomplique sua vida e aproveite ao máximo o lugar onde você mora. Intervalo, a gente volta. Venha se emocionar ao som do samba de um dos maiores artistas brasileiros. Aí foi que o barraco desabou, nesse que meu barco se perdeu, deita na barra só. Jorge Aragão, dia 9 de junho, no Centro de Convenções de Teresina. Com uma carreira consagrada, o cantor e compositor promete uma noite inesquecível com seus maiores sucessos e clássicos do samba. A Bis Entretenimento realiza mais um grande evento esportivo. De 16 a 18 de junho, Teresina recebe o Super Desafio de Vôlei de Praia. Duplas do Piauí, Ceará e Maranhão disputam esse título emocionante. A grande final acontece dia 18 de junho, na estação THE, na Avenida Zequinha Freire. Presença confirmada de Juliana Filisberta, campeã olímpica de vôlei de praia. Troque 2 quilos de alimento por um ingresso na loja da Calor, no Riverside Shopping. Super Desafio de Vôlei de Praia. De 16 a 18 de junho, na estação THE. Transmissão da final ao vivo, na Rede Meio Norte. Patrocínio Secretaria de Estado do Esporte. Governo do Estado do Piauí. Apoio Federação Piauiense de Vôlei. Assine e ganhe o presente do seu amor. Com a Assine e Ganhe, a sua sorte está garantida, no bolso e no coração. Acesse assineganhe.com.br e renove a sua cota semanal. Basta assinar ou renovar e concorrer aos prêmios. Torne o Dia dos Namorados mais especial com prêmios do Assine e Ganhe. E aí, vai de moto 0 km ou 10 mil reais no débito? Faça como várias pessoas. Assine e garanta a sua sorte. Assine e ganhe. A sua vez de ganhar e presentear chegou! Vem aí, o maior evento cristão do Piauí. Marcha para Jesus Teresina 2023. Milhares de famílias, muita celebração, alegria e paz para um novo tempo em nossa cidade. Confirmado. Ministério Amém, oficial nas livrarias Shekinah. Dia 8 de junho, concentração às 15 horas no Balão do São Cristóvão. Acompanhe os melhores momentos em flashes ao vivo durante a programação da Rede Meio Norte, a partir das 15 horas. Marcha para Jesus Teresina 2023. Patrocínio Secretaria do Turismo, Governo do Piauí. Apoio Sinalize Comunicação Visual, Livraria Shekinah, Aliança de Pastores e Igrejas do Piauí. De volta com Ciência Política e de volta para agradecer. Obrigado, Amadeu. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã no jogo, Jogo né, do Poder. Tamo junto. Obrigado, Francis Teixeira. Obrigado, até amanhã. Obrigado, Marta Santos. Obrigada, até amanhã. Obrigado, José Osmando. Obrigado e até a próxima semana. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Você segue na Rede Meio Norte. Vem aí o Espaço Gourmet com Linha Formiga. A gente se reencontra amanhã, a partir de 8 da noite, com mais um Ciência Política. Até lá.